Meus amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. O tema de hoje refere-se ao texto 124, firmeza de fé. Antes, porém, vamos preparar os nossos corações. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Adonai, ao Supremo Criador do Universo, para que nos dê a clareza do Espírito, a iluminação de nossas mentes, para que possamos ter um entendimento dentro das doutrinas que abraçamos como orientação de nossas vidas, que é a doutrina espírita. Nesse contexto, vamos então elevar os nossos pensamentos. Deus Pai de suprema bondade, Jesus, pastor dos pastores, estrela guia das imortais falanges, com humildade suplicamos a vossa bênção, que nos guie, nos inspire e proteja de assaltos negativos que são possíveis de ocorrer por força das falanges inimigas do vosso Evangelho. Conceda-nos, Senhor, a inteligência e a razão, para não profanarmos nem adulterarmos os vossos divinos ensinamentos, neste sagrado mistério de divulgar a obra de Deus Adonai, o Criador de tudo e de todos. Que Deus seja louvado. Vamos passar então ao estudo do tema firmeza de fé. Assim, na citação inicial feita pelo autor de Lucas, capítulo 8, versículo 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. Este é o preâmbulo para a nossa análise do tema do dia de hoje. A palavra pedra, entre nós, costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará
os auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estarás tranquilo. Mas, se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Nós temos assistidos quantas pessoas que chegam a um templo e à primeira vista, as primeiras impressões daquilo que ele vê e recebe, produz-lhe um aviltamento na sua fé, na sua esperança, como uma pedra de salvação. Quantos buscam nas igrejas a solução dos seus problemas. E quando veem na figura de um sacerdote, de um pastor, de um espírita, a palavra que lhes falta em suas vidas para conduzi-los ao ponto de equilíbrio da sua vida, eles se sentem como se estivessem diante de um Deus. E ali ele repousa sua fé, a sua esperança naquela pessoa que ele ouviu como grande salvador da sua vida. Mas, meus amados irmãos, a vida, cada um de nós tem o livre-arbítrio de recorrer às suas necessidades, de construir com seu esforço próprio a sua existência. Nós vamos repetir aqui a leitura do pequeno texto que diz: reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sob a firmeza espiritual dos outros. Daí o grande perigo que nós, muitas vezes, pela impressão que causamos a ouvintes ou a quem quer que sejas, pode influenciar-lhe de forma que ele venha tomar decisões apressadas. E sabemos, meus amados irmãos, que o trabalho de crescimento, de aperfeiçoamento, iluminação é individual. Todos nós temos que superar nossas provas e expiações. É verdade que ouvir uma palavra amiga, reconfortadora, vai nos ajudar sobremaneira, mas é dever da pessoa que vive a sua dificuldade, a sua provação, a sua expiação, buscar os seus recursos próprios, buscar a fé existente em si mesmo, para, com isto, ele caminhar, avançar e superar todos os obstáculos da sua vida. A expiação das culpas é inevitável. Quem deve tem que pagar. Nós entendemos que o perdão de nossas falhas
apenas nos reconcilia com os nossos inimigos, mas não dispensa pagamentos. Tudo aquilo que nós fizermos aos nossos irmãos e semelhantes, que venha prejudicá-lo em qualquer setor de sua vida, um dia teremos que nos encontrar e teremos que repor o prejuízo que nós causamos. Quantas famílias que nós assistimos com transtornos de difícil solução no convívio da vida familiar, justamente porque são inimigos do passado em outras eras, um perseguindo o outro, um tentando destruir o outro. E o Mestre Jesus, que está atento à caminhada de todos, um dia reconduz a todos esses esses que estão na briga refenha, cada um das suas ideias, dos seus poderes, coloque todos juntos no mesmo lar, para que no convívio do dia a dia, a roupa suja de outras épocas sejam agora lavadas, tudo passado a limpo, com sofrimento e dor para todos os seus membros. Todos se elevam por meio das provas da vida carnal. Quando compreenderem estes ensinamentos, aí sim estará a humanidade pronta para viver uma época de luz e de harmonia entre todos. A religião é importante para todos. Todas as religiões, em essência, são boas. Todas estão a serviço de Deus. E religião é sentimento. Ninguém ensina, ninguém coloca na cabeça de outro a força pela força de argumentos para conquistar quem quer que seja. É como se fôssemos colocá-lo sobre uma pedra, ao vendaval da vida, aos temporais da existência, tudo vai desabar, porque religião é sentimento. E o sentimento não se vende, não se dá, não se transfere. Ele é algo que pertence à essência de cada um. E devemos entender que a fé será em todas as oportunidades o apoio, o alimento, o combustível que alimenta este sentimento de religiosidade. A fé não elimina a dor ou os sofrimentos, as perdas. A fé apenas consola, cicatriza as feridas da alma. Quem tem fé foge da glória adornada de sangue, das alegrias compradas com preço da desonra, dos vapores da embriaguez e das tentações da carne. Assim disse Jesus. E quem tem fé repousa a lei humana sobre a lei divina. Esta seria, meus amados irmãos, a grande transformação que produz em nossa alma, em nossas vidas, a fé. A compreensão que as dores são necessárias, porque as dores também nos transformam mais humildes e desperta também a solidariedade que devemos ter uns para com os outros, porque, em essência, somos todos filhos do mesmo Deus. Temos a mesma origem e fatalmente teremos o mesmo fim. Por que então a desavença? Por que então vamos permitir que o fruto das ambições possa dominar os nossos corações? Fica aqui a nossa mensagem de paz, de compreensão, e que a fé
possa alimentar as nossas almas em nossas vidas, a fim de podermos caminhar com Jesus rumo à nossa iluminação. Façamos então a nossa prece de agradecimento a Jesus, a Deus Adonai, o grande arquiteto do universo, pelos favores que nos tens concedidos, como oportunidade de reconciliação, de restauração da fé, restauração do amor entre os homens, como um único caminho que vai nos levar à nossa paz, tão procurada, alhures pela maioria daqueles que contemplam as escolas religiosas de todas as cores do mundo em que vivemos. Obrigado, Senhor, e que Deus seja louvado.